Bem-vindos à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e estou aqui de novo para trabalhar com vocês Sociologia. Vamos ver o que a gente vai estudar hoje? Vem comigo. Vamos hoje revisar, na aula 3.2, populações tradicionais de Rondônia e depois a gente segue para uma atividade, tá bom? Então, com as populações tradicionais, nós temos aqui o decreto 60, o 6.040, ou 6040 de 2007, Quem são essas populações tradicionais ou esses grupos, que eu ia falar? Não é errado chamar de grupos também, São grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, Como assim, professor? Formas próprias, Deixa eu mudar a cor que está verde, no verde não aparece nada, E aqui escureceu foi tudo, calma. Deixa eu pegar outra cor. Azul, aqui ó, formas próprias, O indígena, ele tem a sua aldeia, Vive na sua aldeia ou em algumas, ou em cidades próximas, Enfim, depende muito da região, mas é diferente, da organização dos quilombolas, que são negros, descendentes de negros escravizados. Então, quando a gente fala de forma própria, a gente está falando de identidade, dos traços que aquela cultura carrega, da tradição, tudo aquilo que constrói a cultura daquele povo. E aqui ocupam e usam os territórios e recursos naturais, vou marcar aqui, recursos naturais, como uma condição ou como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, Então, quando a gente fala que eles ocupam, é porque muitas das vezes eles estão num território que, como os quilombolas, que herdaram terras que muitas vezes foram dos senhores, dos coronéis e fazendeiros e tudo mais, eles aprenderam ali a usar os recursos naturais, eles dependem da natureza para a sua subsistência, fazendo o quê? Pequenos cultivos, a extração, uma extração um pouco mais regrada e equilibrada da natureza para que outras gerações possam aproveitar e ter as mesmas possibilidades, E aí, uma geração mais velha vai passando para a mais nova e assim por diante, Então vai tendo essa reprodução cultural, social, como eles se relacionam, religiosa, dependendo daquilo que eles acreditam, como é a fé deles, Ancestral, porque o conhecimento é passado de geração por geração, A experiência depende muito desses registros que são mais pragmáticos, vêm dos mais velhos. E também a questão da economia, tá bom? E aqui nós temos um outro esquemazinho, onde nós temos as populações tradicionais, juntamente com o meio ambiente, nós vamos ter uma relação positiva, E essa relação positiva, ela só existe quando há a possibilidade de manter o progresso humano, Deixa eu ver se risca, pronto, riscou, de maneira permanente até um futuro longínquo, Um futuro longínquo é um futuro bem distante, que eu não consigo praticamente colocar aqui no papel, É um futuro que eu espero que dure bastante, Então eu vou ter uma relação do povo com o meio ambiente que seja tão positivo que dure por várias e várias gerações, E quem tem dúvida para entender geração é só pensar assim, a gente tem o pai, que tem um filho, que tem outro filho, e assim por diante, certo? Então, cada trecho desse aqui, onde teve um pai e o filho, ali você, a geração do pai passou, aí agora quem é o pai é o que antes era filho. Então, você vai tendo várias gerações. Quanto mais a gente conseguir fazer com que se preserve, a gente vai ter um futuro com aquele meio preservado, tá bom? Populações tradicionais de Rondônia, aí aqui agora ribeirinhos, quilombolas e indígenas, Nós temos aqui algumas maquetes, estudante adora fazer maquete, E aqui nós vamos ter, por que a gente faz maquete, professor? Porque a gente reproduz, a gente tenta construir de uma forma mínima, ou minimalista ali, quem vai trabalhar com arquitetura e engenharia, isso aqui vai ser, o futuro deles. Mas quem não vai trabalhar, isso aqui ajuda a você ter uma visão
de um todo, de uma forma pequena, ajuda na explicação. Então aqui nós temos uma comunidade ribeirinha, que eu explicava na outra aula, deixa eu trocar para caneta e eu vou colocar vermelho. Eu explicava que as casas elas têm esse nível mais alto, porque ó, aqui nós temos o nível da água, mas na época da cheia esse nível sobe, né? E nós tivemos uma cheia em Porto Velho uma época, né? Que a marcação, a gente vê em alguns bairros, em algumas regiões, a gente vê aquela pintura do barro que ficou, né? Por quê? Porque às vezes são prédios abandonados, e não só em Porto Velho, né? A gente vai ver isso em Guajará, a gente vai ver em outras cidades próximas, tá? Então aqui a gente vê os ribeirinhos, aqui a gente vê, né, formações parecidas com uma aldeia, tá? Com uma entrada parecida com a de uma fazenda. Por quê? Porque é uma terra, né, ali afastada, mais isolada, e aí tem que ter toda essa proteção da conservação. Aqui também o ribeirinho, né? Vocês percebam a escadinha, aqui a altura, o barco na água, né? Aqui, imagina que isso aqui é uma água, né? Tá no isopor aí, mas é uma água. Aqui o Forte Príncipe, né? Então, em Costa Marques, imagino que seja ele, é o que eu estou conseguindo ver, né? Porque eu já estive lá algumas vezes com estudantes e a gente, quando sobe numas regiões que estavam quase caindo, acho que está em reforma agora, né? A gente consegue ver o rio, que não é dessa cor, né? O nosso rio é cor de feijãozinho, cor de chocolate, então é de cor de madeira, não é esse azulzinho aqui do céu, não, tá bom? É uma água barrenta a cor dela. Vocês sabem melhor do que eu, tá? Então, dada essa pequena revisão, nós vamos ver agora uma pequena revisão. A partir dessa revisão, vamos fazer um exercício de fixação. Vamos comigo. Hora da gente resolver algumas questões para ver se a gente conseguiu revisar e aprender direitinho. Vamos lá? Na questão 1, o desenvolvimento sustentável é um conceito elaborado para fazer referência ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. O uso dessa expressão tem a finalidade de, alternativa A, sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento. Alternativa B, garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustente. Alternativa C, sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. Alternativa D, propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. E alternativa E, divulgar a insustentável situação do meio ambiente. Vou dar um tempinho para vocês marcarem e eu trago a alternativa correta. E a alternativa correta é alternativa D, né? Propor uma conciliação, né, do desenvolvimento com o meio ambiente. Eu vou desenvolver o lugar, mas eu também vou preservar de uma forma que eu vou estar ali vivendo de uma forma equilibrada, tá, com o meio ambiente. Questão 2. Segundo o Decreto Federal 6040/2007, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição. Qual a alternativa dessas aqui? Alternativa A, populações urbanas. Alternativa B, populações nativas. Alternativa C, populações tradicionais. Alternativa D, populações conservadoras. Alternativa E, populações agrárias. Dá um tempinho para vocês marcarem a correta. E a alternativa correta é a alternativa C. Questão 3. A expressão desenvolvimento sustentável é amplamente empregada para designar a preservação da natureza com vistas à promoção de uma maior conscientização ambiental na sociedade. Esse termo designa especificadamente, alternativa A,
a interrupção das práticas econômicas para garantir, primeiramente, a conservação dos elementos naturais. A alternativa B, a manutenção do desenvolvimento econômico de modo a garantir a preservação da natureza e dos recursos naturais para gerações futuras. A alternativa C, a adoção de medidas de expansão das áreas naturais sobre as zonas de ocupação humana, de forma a reconstruir o império dos domínios da natureza. E a alternativa D, a ampliação das medidas socioeducativas para o uso consciente da natureza, de modo a garantir, sobretudo, o desenvolvimento econômico e urbano. Vou deixar vocês darem uma pausa, reler se precisar e marcar a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa B. Agora nós chegamos na questão dissertativa, né, onde você vai elencar alguns pontos, né, pode começar com um tópico para poder montar a sua resposta e depois eu trago uma chave de correção para ajudar vocês a verificarem se a resposta está mais próxima do correto ou se ela está correta, tá bom? Conforme a aula, defina o conceito de quilombola, tá? Vou dar um tempinho para vocês construírem a resposta e eu volto com uma chave de correção. Vamos lá, então, para a correção da questão 4. Os quilombolas são descendentes de negros escravizados que sobrevivem em enclaves comunitários, muitas vezes, não é? Antigas fazendas deixadas ali pelos grandes proprietários, apesar de existirem, sobretudo após o fim da escravatura, no século XIX, a sua visibilidade ainda é recente, né? Eles, mesmo que tenham uma certa visibilidade, não começou, né, a se ver mais agora, né? Tem muita gente em algumas cidades de Rondônia que não sabem que nós temos comunidades quilombolas aqui, infelizmente, tá? E essa luta da gente estudar, da gente valorizar, é para que essas pessoas tenham suas vozes ouvidas e que suas lutas sejam também, né, atendidas, os seus direitos garantidos, tá bom? Eu agradeço novamente a participação de vocês nessa aula, espero contar com vocês de novo nas próximas aulas. Muito obrigado e até lá. Tchau!